Gente, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu até queria ouvir alguém pregar, estou cansado de pregar. Eu acho assim, as pessoas já enjoaram, né? Eu preguei 2 vezes, poxa, no Fire. Mas não é sobre o que nós queremos, mas sobre aquilo que Deus está falando sobre nós, amém? E aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu gostaria nessa série continuar agregando valor naquilo que vocês têm ouvido de muitos homens e mulheres de Deus. Uma série impressionante. Ontem vocês puderam ver, você que estava lá, você viu na prática a série se cumprindo, né? Por muito tempo a gente se manteve pregando. Então, quem não sabe, o Senhor me deu a graça de fundar a Poema 16 anos atrás. E eu era o único pastor, né? E a gente permaneceu pregando. E as pessoas foram crendo. Elas foram falando: Senhor, essa palavra é comigo. E eu me lembro que Xande e a Marcela, por exemplo, nós víamos o chamado deles. Mas entre o chamado e o dia que Deus vai manifestar o chamado, existe um percurso chamado processo, né? Então nós estamos ali sempre tentando desenvolver de melhor maneira possível as pessoas. E o interessante é que eu tenho um arrependimento sobre o passado, né? O arrependimento que eu tenho podia ter pregado mais, podia ter me lamentado nada, podia não ter perdido tempo com distrações, ou quando alguém tropeçou, ou quando alguém escolheu errado. Eu podia ter passado isso aí mais rápido. Então, claro que eu tenho um arrependimento de ter crido mais, talvez de alguém que não está mais no nosso meio, de ter corrido mais atrás, de ter tentado mais outras milhas. A gente não é de uma milha só, graças a Deus. Teve irmãos na nossa igreja que foram 12 anos de milhas. Eles não estão com a gente, mas talvez eles voltem um dia. E ao entrar no Fire, eu encontrei um cara no banheiro, gente. Ainda bem que a gente já tinha lavado as mãos. Então lave a mão sempre que você for sair do banheiro, isso é muito importante. E eu olhei esse cara, faz só 10 anos que eu estou orando para que ele retorne para Jesus. E quando ele me olhou, gente, parecia o filho pródigo, mas eu não parecia o pai da parábola. Eu também parecia o outro filho pródigo. Porque algum dia eu falei: lazarento, cara, tomara que vai para o inferno, assim. E teve algum dia que eu desanimei. Mas ao vê-lo ali dentro, ele olhou para mim dentro do banheiro e falou: cara, me perdoa. Eu falei: nossa, me perdoa também, né? Ele me perdoou porque eu desviei, e eu me perdoo porque eu parei de ir atrás de você. Mas eu nunca parei de orar. Confesso que algum dia eu orei meio assim, né? Ô Jesus, faz alguma coisa lá para ele, amém. Teve outros dias que eu orei fervorosamente. Mas eu quero dizer para vocês que em 16 anos de caminhada, a gente se arrepende de alguma coisa. A gente ainda fala: poderia ter sido mais crente, poderia ter sido mais servo de Deus, poderia ter crido mais. Então, se você está orando por alguém 15 anos, não desanima, amém? Não baixa a guarda, continua orando e profetizando forte, que alguma hora isso vai se cumprir, amém? Então louvo a Deus, porque a vida do Xande e a Marcela tem inspirado pessoas. Essa igreja está cada dia mais viva, mais parecida com Jesus. E eu louvo a Deus pela vida desses pastores e dos novos pastores e dos diáconos e novos diáconos e dos líderes. Vocês são extraordinários, amém? Mais um testemunho que eu posso te dar antes de começar essa mensagem. Eu vi esse lugar talvez antes de todos vocês, e ele chegou para mim alguns anos atrás num vídeo. E o vídeo era feito da entrada aqui em cima, aqui embaixo, até o fundo. Só que quem me mandou esse vídeo eram homens que queriam que eu aprovasse um esquema de investimento. Mas esse esquema de investimento não era fiscalizado pela CVM, não tinha nenhum lastro e nenhum cunho jurídico que pudesse proteger as pessoas. E eles me mandaram por causa da influência que a Poema tem. Eles falaram: Lê, a gente está querendo muito que vocês venham para cá, olha esse galpão. E eu juro, irmão, que eu chorei esse dia. Falei: Jesus, eu estou querendo uma igreja para o Senhor. O Senhor permite uns caras errados, do jeito errado, na hora errada,
cutucar meu coração. Deus, eu não sou provado quando alguém fala que vai me dar um carro, que vai me dar uma casa, que vai me dar alguma coisa, mas eu sou muito provado quando alguém fala que está preparando um lugar para ser igreja. Eu falei, Jesus, por que você está deixando isso acontecer? Anos depois, nós não aceitamos, continuamos com a Poema, passando tudo que vocês sabem que a gente passou, hotéis, lugares difíceis, lugares que pediu para a gente baixar o som, aí fomos para um outro galpão, e de repente eu estava aqui, na última vez que eu estava aqui, então a gente veio com, quem aluga, como é o nome? Consultor imobiliário, né? E a gente chegou aqui, a hora que eu olhei, eu não conseguia olhar, porque eu comecei a chorar. Eu sabia a provação que a gente passou, nós poderíamos ter estado aqui antes, mas era um atalho. Se atalho fosse o caminho principal, ele ia chamar via principal, mas o atalho às vezes nem é algo errado, é só no tempo errado, é só do jeito errado. O lugar era esse, era para ser igreja, mas quem estava tentando dizer que estava semeando, eles queriam um favor de volta, e nós não negociamos a noiva de Jesus. Então eu quero dizer para vocês que vale a pena permanecer fiel à promessa. Não aceite um atalho, não aceite uma gambiarra, porque Jesus é poderoso para fazer, Ele é dono do ouro e da prata, e agora nós estamos aqui, e a gente não precisou fazer nada errado para estar aqui, amém? Você está feliz ainda? Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, venha sobre nós com o espírito de revelação, venha sobre nós, Pai, com o conhecimento, com a revelação, com o querer e com o realizar. Nos ajuda a aplicar pessoalmente essa palavra e corporativamente. Nos ensina a estabelecer isso em nossas vidas, pelo poder do Teu Espírito, por meio da fé, até que nos tornemos um em Cristo Jesus, amém. Aleluia. O tema dessa mensagem é quando eu vou reinar. Apocalipse 1:6, a palavra de Deus diz: Ele nos fez reis, cuidam da horizontal, e Ele nos fez sacerdotes, homens com autoridade vertical. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele a glória, o poder para todos sempre, amém. O Senhor nos chamou para reis e sacerdotes. Nas duas hastes da cruz, os reis são aqueles que tocam a terra, e os sacerdotes são aqueles que fazem na terra como no céu. Sacerdotes são pessoas que têm o poder de Deus e manifestam eles aqui na terra. Então presta atenção, o romanismo, a ordem arônica e o evangeliquismo, ele nos diz que quem está em cima da plataforma é o clero, e quem está aí embaixo é o leigo. Então por muitos dias você achou que quem estava aqui em cima era um ungidão, e quem estava aí embaixo era o povo. Aí vem Pedro, o mais desqualificado de todos os apóstolos, o mais treta, o homem da confusão, mas ele era gente boa também, levava a sogra para ser curada. Mas você percebe que ele era confuso, ele tinha um temperamento a ser domado. Esse cara me aparece numa de suas cartas e diz assim: antes você não era nem povo, agora vocês são povo de Deus, nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Desse dia para frente, não há diferença entre quem senta aí e quem sobe aqui. Na hierarquia, sim, há um respeito e uma governança bíblica, mas em acessar Jesus, não. Em acessar Deus, não. Qualquer pessoa que está aqui pode entrar com confiança diante do trono da graça de Deus, a fim de alcançar graça e misericórdia. E o impressionante, né? O autor de Hebreus nos ensina no dia mau. Então no dia que você pensa que você não pode, é nesse dia que você devia acessar. No dia que você acha que você está sem moral, você devia acessar. No dia que você acredita: pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, é nesse dia que você deveria entrar com confiança diante do trono da graça de Deus, a fim de alcançar graça e misericórdia. Quando eu pratico isso, eu sou um sacerdote. Gente, sacerdote é alguém que contém o poder de Deus, ou seja, o seu conteúdo é poder de Deus. E talvez você não saiba o nível de sacerdócio que você tem,
Mas quando você acorda segunda-feira, depois de um sexta de fire, sábado poderoso, domingo incrível, daí você acorda segunda, não faz o menor sentido a sensação de que tem um elefante sentado no seu peito. Você dentro do colchão, assim, o seu colchão é aquele que dói a coluna, então é duro que nem concreto. Coisa de velho, né, velho? Entender de colchão duro, cara, misericórdia. Graças a Lília e o Gu, que depois que eu virei vô, esse catálogo novo de doenças apareceu na minha vida, está repreendido em nome de Jesus. Tem dia que você acorda assim, parece que tem um elefante dormindo em cima de você, você tenta levantar, você fala, cara, a pressão atmosférica está 10G, parece que eu peso 10 vezes mais do que eu peso. Aí você fala assim, nossa, cara, não quero levantar. Aí você vai tentar levantar, irmão, é uma prática, é uma batalha espiritual, altamente sobrenatural, ministrar vida em si mesmo e conseguir levantar. Vamos lá, alguém, quem já passou por isso? Aí é a hora que você consegue sair das amarras e clamar o sangue de Jesus, coloca uma adoração, já fala, Alexa, cachoeira de poder, Cassiane, deixa o fogo então pegar, cachoeira. Da hora que você levanta assim, ó, sua mulher abre o olho, parece que o elefante só virou pro lado assim na cama dele. A sua mulher fala, amor, não estou bem. Aí você já pergunta, TPM, amor? Ela, não sei. Aí aquele poder que você exerceu para você se levantar da cama, agora você exerce com a sua esposa. E tem que exercer, meninões, porque normalmente elas que fazem mais isso com a gente. Posso ouvir amém, mulheres? Normalmente elas são mais intercessoras, elas são mais proféticas, elas buscam mais. Então daqui a pouco, cara, deu meia hora de batalha espiritual para você sair com a sua mulher. Vamos tomar café da manhã, vamos. Na ida para o café da manhã, Hadass, você tem aula. Eu não quero levantar. Aí você fala, não, mano, a gente fez alguma coisa que não devia. Será que alguém chupou alguma balinha dessas que dá na rua de vez em quando? Será que a gente ganhou alguma coisa que deu mal olhado? Daí vem os crentes mais esotéricos, que amam mais o diabo do que Jesus. Isso é retaliação, sabia que não devia fazer a conferência, devia ter jejuado o dobro, lá. Gente, olha o tamanho da confusão que deu nos primeiros 40 minutos da segunda. O que esperar do resto da semana? Vamos lá, gente, quem já passou por isso? Talvez eu estou profetizando que alguns de vocês vão amanhecer assim amanhã. Só que, cara, eu não estou sendo maldoso, eu estou te ensinando como é que escapa disso. A única forma de estar aqui hoje, estar aqui em dias que não dá vontade de entrar no avião por dor na coluna, é ministrar vida de Deus em si mesmo. Quem é um sacerdote real é aquele que tem poder da vida contra a morte. Ele carrega poder de vida de Deus por meio do relacionamento. Então ele não é uma casta religiosa, ele não é uma denominação religiosa, ele é alguém que tem intimidade com Deus e ele consegue viver o Pai Nosso. Seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Amém, gente? É por isso que vale a pena ter intimidade com Jesus. É o único jeito de ter poder com Deus. Talvez você ficou esperando uma imposição de mãos na conferência e ela não aconteceu. A Bíblia não tem uma promessa para quem recebe uma imposição de mãos, mas a Bíblia tem inúmeras promessas para quem se relaciona pessoalmente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso vai cumprir Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine ele. Então aquele louvor, está dominado, está tudo dominado, isso aí é para a gente, não é para os caras do mundo. Primeiro você domina a si mesmo, para não tentar dominar o próximo. Então, por exemplo, você está bravo com o marido, está bravo com a esposa, e vocês estão bravos com os filhos, governa o próprio coração, dando ordem de vida sobre a morte, para que você influencie pessoas. Você não ganha uma pessoa na paulada e nem na marra, você ganha pessoas por influência. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então quando você governa a si mesmo, controla palavras,
Você segura pelo rabo palavras que não são boas e troca por palavras proféticas. Sua boca é uma arma, vida e a morte saem do poder da sua língua. Então segura o que ainda está na mente e só deixa sair o que vai trazer vida e vida em abundância para você e para qualquer pessoa ao seu redor. Então você declara hoje o que você vai viver amanhã. Tem irmãos que já sabem disso, mas não praticam. Eles vão passar o resto da vida no mesmo lugar, na mesma condição de vida, mesma condição financeira, mesma condição de saúde. Irmãos, eu preciso operar, preciso tirar a hérnia. O que eu estou fazendo? Eu não vou operar, eu vou em nome de Jesus ser curado pelo Senhor Jesus. Eu estou insistindo isso há 1 ano. Já recebi todos os conselhos, investimento, pessoas falando, não, eu pago, pode ir. Eu quero ser curado por Jesus, dá licença, muito obrigado pela semente, me dá minha parte em dinheiro em nome de Jesus, mas eu quero ser curado por Jesus, cara. Eu quero ser curado por Jesus. Agora alguém, eu quero de outro jeito, está tudo bem, é sua vida e a minha vida, e não tem problema. Efésios 4:11 diz onde vai ser o útero profético em que vai nascer reis e sacerdotes genuínos. Ô gente, por mais que tenham coisas boas hoje, elas são secundárias e terciárias para o cristão. O método de Deus fazer coisas se chama igreja. O método que o Senhor escolheu para fazer uma igreja saudável é a própria igreja. O método que Deus escolheu não é a psicologia, ela é boa, mas não é a psicologia. O método que Deus escolheu não é a medicina, ela também é boa. O método que Deus escolheu não é a filosofia. O método que Deus escolheu não é o coach. O método que Deus escolheu não é uma imersão. O método que Deus escolheu é apóstolos, mestres, profetas, evangelistas e pastores, com a finalidade de preparar os santos para serem sacerdotes e reis. Por que o inimigo luta tanto contra a igreja? Por que a igreja está se tornando piada na boca de algumas pessoas? Será que é porque a gente não se manifestou ainda? Eu escuto inúmeras pessoas falando, igreja é isso, igreja é muito ruim, a gente foi abusado. Eu fico olhando para eles e fico pensando assim, aqui não é. E faz 16 anos que a gente anda num lugar que não pratica essas coisas. E antes era um casal de doido falando, a igreja é assim, a igreja é poderosa, a igreja vai atrair pessoas, mas isso foi proliferando, outras pessoas foram crendo, e hoje nós somos várias igrejas sendo espalhadas no Brasil e fora do Brasil, que nasceu para curar as pessoas que foram feridas. Então, cara, não proteste, seja a resposta. Você foi chamado para ser resposta, amém? Você foi chamado para ser um milagre de Deus. A vitrine do que Deus está fazendo é você e a sua casa. Então nós não queremos bons líderes, nós queremos ótimos testemunhos. Bons líderes podem ser formados por muitas técnicas, mas ótimos testemunhos custa tudo. Custa a sua vida, custa a vida da sua esposa, custa o relacionamento dos seus filhos. A finalidade dos 5 ministérios da igreja é preparar os santos para a obra do ministério. Você sabe que não dá para ser um poemeiro passivo, né? Não dá para ser um poemeiro plateia. Primeiro que o nosso Espírito Santo não te deixa em paz, e segundo que a gente também não. Gente, Orlando é um dos lugares terríveis de pastorear, porque tem 3 pessoas que estão em Orlando, ou nunca teve dinheiro e agora só quer isso nos Estados Unidos, ou eles estão só passeando, ou eles já tiveram tanto dinheiro que não precisa nem orar. Só tem essas 3 pessoas em Orlando. De um domingo para o outro a igreja muda completamente quase, porque alguém tem tanto dinheiro que precisa passear, alguém tem tão pouco que tem que trabalhar. Agora o que eu acho mais impressionante é os caras que são turistas, em vez de ver o Mickey domingo, vai lá ver a gente. Eu falo, mas esses são crentes mesmo. Eu em Orlando queria faltar no culto, gente. Imaginem no culto em dólar, 6 vezes mais caro quase. Eu quero passear, eu quero ir para a rua. É impressionante o grau de dificuldade de liderar pessoas. Só que, cara, não tem um domingo que a gente não vai lá, que não seja para atormentar a vida das pessoas.
Não é uma tormenta como a do diabo, mas é aquele tipo, não dói, mas incomoda, não dói, mas incomoda, sabe? Fica cutucando, Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus... Alguém, para! Agora o que é isso? Estamos preparando os santos para a obra do ministério. Estamos sendo errados como líderes? Não. Mas as pessoas sempre gostaram de terceirizar para a gente o que Deus chamou elas para fazer. Olha uma terceirização: pastor, você precisa visitar minha mulher, ela é difícil. Foi você que casou com ela, meu filho. Sua mulher, talvez ela seja só um reflexo de quem você é. A sua é difícil, a minha era ao quadrado. Ver aquela onça braba ministrando ontem lá com tanta doçura do Senhor, não custou quase nada, irmão. Minha mãe não tem mais joelho, nem meu pai, nem minha sogra, não tem mais ninguém na família. Todo mundo tem problema no joelho. Só orando pela Érica. Claro que eles não precisaram orar pela minha transformação, porque eu sempre fui uma benção. Custou muito, irmão. Não é à toa que minha mãe me assiste pregando, chorando. Custou, ela está ali, ó. Custou a vida dela. Custou muito tempo dela. Então presta atenção. Para que você se torne alguém maduro no Senhor, diversas pessoas serão levantadas no reino de Deus por sua causa. Você não vai ter um líder, um discipulador, um pai espiritual. Isso aí é idolatria do discipulado. Achar que alguém tem comando espiritual sobre a sua vida, ele te abençoou para viver certas coisas, te amaldiçoou porque se você não vive. Sai disso, cara. A Bíblia diz: os muitos conselheiros, é deles que sai a sábia saída. E muitos conselheiros não são fofoqueiros nem faladores, são pessoas que têm numa área o exemplo e testemunho daquilo que você deseja para a sua vida. É desses que você ouve. Então você gostaria de ter uma performance financeira na vida? Escolhe alguém correto, segue seus métodos. Você gostaria de ter uma performance impressionante na música? Escolhe o professor correto. Você já percebeu que a pessoa, quanto mais pobre de intelecto ela tem, menos ela precisa dos outros? E a pessoa, quanto mais humildade ela tem, mais ela acessa pessoas que ela precisa para ser impressionante. Eu tenho ovelhas que tem um professor de música, aí tem um professor de algum esporte, um personal de academia, aí tem um consultor lá de investimentos. Ah, Leandro, você está falando de pessoas que têm um monte de dinheiro. Tem quase tudo isso de graça no YouTube. Não adianta chorar. Você não pode ir no nutricionista? Segue alguém no Instagram que dá dicas todo dia grátis. Ele vai falar o cardápio na moral para você. Agora você gasta tempo fazendo o que no Instagram? Quase tudo que eu aprendi de investimento foi vendo conteúdo grátis no YouTube. De 2018 para cá, metade da minha renda é toda de investimento. Nenhum investimento ilegal. Bolsa de valores, B3, fundo de investimento imobiliário, blue chips, small caps e cripto. Parte da minha missão é sustentada por isso. Outra parte da minha missão é sustentada por uma loja de carro em Taubaté. Sou empreendedor também, faço parte da Sanchez Motors. Agora, como que eu ganhei isso? Não me tornei desculpa a palavra, não me tornei um idiota que, não quero atrapalhar ninguém. Ai pastor, eu sou muito na minha, não peço nada, só agradeço, que é meu, que é dos outros é dos outros. Irmão, você não é humilde, você é uma das pessoas mais orgulhosas que existe no nosso meio. Você não precisa de ajuda de ninguém. Mano, tem que ser muito orgulhoso para andar sozinho num planeta com 8 bilhões de pessoas. Tem que ser ferozmente orgulhoso. Agora presta atenção, não há igreja sem unidade, sem relacionamento, sem estar com outras pessoas. Não existe igreja. Alguém te dá uma medida aqui, alguém te dá uma medida ali. Gente, de verdade, as pessoas mais incríveis e performáticas do planeta que eu conheço, elas não têm um líder sobre elas, elas têm 5, 6. E esses líderes sempre nos esticam a mais, sempre nos elevam. Os 5 ministérios estão aí para fazer isso com você. Os evangelistas te ganharam, os pastores te apacentaram,
Os mestres te consolidaram e fundamentaram. Os apóstolos acharam brechas, arestas, alguma coisa a ser curada, e os profetas, e os apóstolos vão te catapultar e te lançar para o seu destino. Agora um só faz isso? Não. Imagina uma igreja de domingo recebendo a palavra de ontem à noite todo domingo. Não tem como essa igreja existir. Vai congregar só pastores? Pastores não congregam, eles apacentam. Então é uma mensagem para de vez em quando. É um pão de Elias, come e caminha 40 dias. Alguns dos pastores ontem falaram assim para mim: pô, mas a minha mensagem é mais rasa para tarde. Eu falei: vai ser o único jeito do povo praticar. Foi tão alto que Deus falou nos seus oráculos que não sabemos como pratica, mas à medida que vocês vão lá e falam alguma coisa mais simples, então não se orgulhe de ser profundo ou ser raso, se encaixe no corpo de Cristo, que você tem um lugar, você é muito bem-vindo. Não é sobre concorrer entre nós, isso não é uma vaga pública. Você tem um chamado muito especial no nosso meio, e se falta alguma coisa, talvez na Poema Curitiba, cara, nós estamos te esperando. Você tem um papel fundamental aqui com a gente, por favor, eu preciso de você, de verdade, preciso de você. O único jeito da gente se tornar um corpo é se você assumir o seu lugar. Vamos lá? Acredito em 6 passos que pode te transformar para sempre. Você está pronto? Sim ou não? Ô, gente, eu já sei que as pessoas não falam aleluia na minha pregação, porque minha pregação não provoca isso. Quando chega a hora você fala amém, aleluia, você está pensando ainda no que eu falei. Eu sei que isso acontece, mas quando eu pedir para você falar, me ajuda, gente. Eu sei que é melhor ouvir o Xandão. Cada 5 minutos que ele fala, a galera já está explodindo de novo, mas eu não consigo fazer isso. Então você precisa me ajudar só para eu entender se você está recebendo, amém? Obrigado. Escolhi a vida de Davi para exemplificar o dia que você vai reinar. Se Jesus é rei e ele tem um reino, você não é plebeu. Larga a mão de andar pelas beiradas, larga a mão de ser um irmão dodói ferido por tudo e todos. Se Jesus é rei e ele tem um reino, você não é um plebeu, você faz parte da realeza. O tema dessa mensagem é: quando eu vou reinar? Vou te responder que dia. Primeira coisa da vida de Davi, 1 Samuel 17:58. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: eu sou filho do teu servo Jessé de Belém. Quem é Jessé? Jessé é o pai que você não gostaria de ter. Jessé é o pai que cuida dos seus irmãos lá na cidade. Jessé mora ali no Batel, com todos os seus filhos, todo mundo estudando lá na Federal. E mandaram você, sei lá, não vou falar a cidade aqui, vai que você mora lá e fica triste. Mas assim, largaram você ali na roça, ali em Orlando, ali. Seus irmãos estão lá, irmão, tranquilo, andando de Tesla, e você cuidando de ovelha. O profeta aparece na casa do seu pai não lembra de te convidar. Samuel vai lá e ele apresenta todos os filhos, ó, pós-graduado, doutor. Você não tem mais nenhum filho, não? Ah, eu tenho um lá, ruivinho, tá lá na roça, pequenininho, mas não é ele não. Não, se aveste, deixa ele lá, coitado. Jessé representa batismo nas águas. Jessé representa, você não tem honra em sua casa. Jesus não repreendeu isso. Um profeta não tem honra em sua casa. Gente, quando eu comecei a ter honra em Taubaté, eu comecei a ficar com medo. Eu falava para Érica, tem alguma coisa errada. Ela falava: por quê? Ninguém tem honra em sua casa. A honra que a gente está recebendo em Taubaté significa envio. Irmão, as pessoas da sua casa existem para acabar com você. A esposa existe para te desmentir. Eu tô pregando, eu falo: nossa, 6 vezes a gente foi. A Érica lá de baixo tá assim para mim, ó. Foi 4. Eu falo: para quê? Para quê? Agora pega essa técnica, nunca mais você vai ser envergonhado. Eu fui quantas vezes mesmo, amor, que eu fui lá, daí ela decide quantas vezes eu fui e não dá mais confusão lá na minha vida. Gente, não tem erro.
porque elas sabem o número, elas nasceram economistas, matemáticas. Eu vejo o irmão reclamando: você foi feito por um sistema tão fofo, que você começa um relacionamento, ai pastor, essa menina aí se levanta contra mim. Eu fui de uma igreja e meu líder disse não, eu quase morri, setembro amarelo para mim, porque meu líder disse não. Nossa, que planeta frágil, velho. Gente, a sexta linguagem do amor da Poema é zoeira. Se você vem pra cá e não aguenta, pode ir para outro lugar. A perseguição aqui é severa. Gente, nunca vamos derrubar gigante por nós mesmos. Se os primeiros que estão na sua vida não promovem em você conflito, não promovem em você robustez, você não está pronto para nada. Gente, o Leonardo Barreto me honra muito, ele é um cara maravilhoso, está aqui, mas ele junta com o Lucas Barreto, vira maldade contra a minha vida. Meu outro irmão, ele tem um poder de contaminação nas pessoas. Os piores apelidos que eu já recebi na vida não foi na rua, foi do meu outro irmão, e ele repassa pro Léo. E a Larissa, que já é como eu, meio oprimida, ela fica meio do meu lado, quase chorando. Ai, Lê, não aguento essa família. E por sua vez casou com o Brisa. Às vezes você olha pra gente e fala: que família maravilhosa. Sei que pensa. Só a graça de Jesus. A paternidade de Jessé precisa treinar Davi atrás das malhadas. Toda mãe e todo pai que tem o espírito de Dona Florinda, venha tesouro, não prepara filhos, prepara frágeis. Você já viu que chega gente lá no Ídolos? Ah, eu vim cantar. Ah, é? Quem disse que você canta? Minha mãe, minha avó também, são minhas duas fãs. Ô gente, a gente precisa de cara na escola que chama o seu orelha, cabeçudo, não sei o que. Aí você fala: é bullying. Fala: que bullying, irmão? Arruma uma piada pior ainda para ele, que nunca mais ele mexe com você. Anos de aprendizado Jessé gera em Davi. Meu pai me abandonou lá, mas eu matei o leão e o urso. Me abandonou para cuidar das ovelhas dele. Me abandonou na solidão, até que eu entendi a solitude. Às vezes Deus nos ensina a viver no secreto, quando Ele nos deixa ocioso, esquecido, jogado para trás. O mover de Jessé é pastoral evangelístico. O evangelista fala: vai ter uma festa no céu quando você aceitar Jesus. O pastor já começa. Você chega no culto: Nossa Senhora, sua senhora, a gente não tem uma senhora. Aí você fala: putz, que culto louco, não falamos palavrão. Aí você fala: nossa, o que está acontecendo? Um diz que era festa no céu, o outro já está me atribulando. É Jessé, irmão. A gente vai visitar uma igreja, aí vem alguém dar um abraço: ô pastor, sua palavra foi maravilhosa. A gente vai sair e fala para o pastor: nossa, sabe uma ovelha sua? Uma assim, meio loirinha, meio assim. Ele: sangue de Jesus, essa menina só me dá trabalho o ano inteiro. Aí você já vai meio desanimado, né? Você estava motivado com aquela pessoa. Eu senti um toque de Deus. O pastor não sentiu nada. Ela fala isso todo domingo e ela não muda faz um ano. Daí você fala: meu Deus, que igreja que eu estou. Isso é Jessé. Não tem nada errado com esse ambiente. Esse ambiente te frustra e joga na sua cara as suas verdades. Esse ambiente é a esposa falando para o marido: ei, não é tudo isso não. É o marido falando para a esposa: ô filha, vamos lá, né? Vamos se enxergar na vida. É os filhos no final do culto falando para o pai: pai, beleza, você é um bom pastor, mas olha, estou precisando de pai. Ô gente, um dia minha filha mais velha, Lili Barreto, hoje ela tem 27 anos, ela é casada, é pastora lá em Orlando, está no culto hoje lá. Um dia a Lili falou: cara, queria marcar tem um horário na sua agenda, tal hora. Daí eu falei assim: pra quê? Ela: pra você ter um tempo comigo. Eu era pastor de novo, acelerava tudo no ministério, e minha filha queria ter um tempo comigo. Cara, ela acabou com a minha vida. Risquei o dia e falei: vamos lá, filha, fazer o que você quer.
Jessé afia a sua vida, o batismo nas águas afia a sua vida, os irmãos locais, o Jessé, ele vai pegar suas frescuras, ele vai pegar os seus chorinhos, e ele vai falar para você: você não é tudo o que você pensa, mas nós estamos aqui fazendo parte do propósito na sua vida. Agora é interessante, assim que Davi cumpre algo muito poderoso, que não é qualquer um que cumpre, Saul fala para ele: você é filho de quem? Jessé. Ou seja, Jessé foi mal sucedido comigo? Não. O que tem de chorão na igreja evangélica brasileira falando: meu antigo pastor abusou de mim. Às vezes não abusou não. Muitas vezes é abuso, mas muitas vezes sei que foi uma ovelha fujona. Muitas vezes ele chamava você mais para o culto, mais para ler a Bíblia, mais para liderar, e você está achando que ele te perseguiu. Não, ele só foi mão do oleiro amassando a sua vida. Gente, vamos se enxergar. Eu já decidi uma coisa, que até mesmo um pé da minha bunda me empurra para frente. Você precisa decidir. Pega essa propulsão que você não tinha e volta lá e dá um tapa na cabeça de quem te chutou. Fazia isso na escola quando eu era criança. Alguém me dava um empurrão, em vez de eu cair e chorar, eu falava: ah, é? E aí eu acelerava mais ainda para a pessoa não me pegar. 1 Samuel 17,15: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Mesmo Davi ganhando acesso com Saul, agora sim, estou andando com os caras, olha aí minha foto no Instagram. Ele voltava para continuar aquilo que Deus não falou e que já tinha se cumprido. Vamos lá, alguém, gente. Para tudo agora. Como fazer a obra, se você não deixou o artesão fazer a obra-prima dele em você? Nós amamos muito Samuel, porque ele vem no meio de todo mundo, a gente não espera, ele nos unge. E desprezamos o Jessé, que nos preparou uma década ou duas para aquele momento. Provavelmente o Chas nos ama, porque ontem a gente ordenou ele pastor. E nesse momento é mais fácil ele me amar do que amar o Xande. O Xande tem que pegar ele todo dia. Eu só fui o Samuel, cheguei aqui, receba. Ah, o Leandro é uma benção. Não, Jessé é mais benção do que Samuel. O Jessé está fazendo você todo dia. O Samuel aparece para derramar fogo em você um único dia. Vamos lá, alguém. Repete comigo: amamos Samuel, mas desprezamos Jessé. Eu desafio você no final do culto a telefonar para alguém que teve um papel crucial em te formar maduro, e talvez você nunca reconheceu. Aleluia, ainda bem que eu vim. Talvez você tenha uma avó brabona, uma mãe, um pai, um ex-patrão, pessoa que te falou na sua cara, te apavorou, botou você no seu lugar, e a partir daquele dia você se enxergou, e quando você se enxergou, você deixou de se achar e se encontrou. E a partir do momento que você se encontrou, você se tornou uma pessoa mais madura, uma pessoa mais fiel e uma pessoa que cresceu na graça e no conhecimento. Foi a partir daquela treta, a partir daquele confronto, a partir daquele problema, Deus santificou e transformou você. Vamos lá, alguém, gente. Segunda coisa que acontece na vida de um homem que vai reinar é ser tocado no Espírito. É o pai que não merecemos, mas necessitamos. Samuel representa na vida de Davi o batismo com o Espírito. 1 Samuel 16:1: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche o chifre de óleo, vá até Belém, e eu enviarei você a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel 16:10: e assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Quando falta um pai para te catapultar para o seu destino profético, Deus sempre vai levantar um Samuel. Nós ordenamos um cara ontem, a história dele é impressionante. Cláudia e Pri estão cuidando deles lá. Esse menino apareceu no último culto que eu preguei no Rio Grande do Sul. Eu olhei para a cara dele, ele parecia um dos caras mais íntimos da minha vida. Olhei para ele assim, eu falei: mano, de onde te conheço mesmo? Ele falou: do meu sonho. Falei: nossa, que legal. Falei: ele veio de Santo Tomé das Letras, né?
Falei, como que é essa história? Ele, eu sonhei que você era meu pastor, eu vim até aqui para isso acontecer, e você já me conhece, porque no Espírito Deus já falou com você. Eu falei, eita mano. Olhei para ele e falei, na Arábia, Semicárias, cara, desde esse dia eu dei uns comandos para ele, um pouco difícil. Falei, mano, eu moro muito longe de você, você não vai ficar falando comigo. Ou você caminha com o nosso time, faz isso, sobe aqui, começa a andar com o Cláudio, vê como é que é essa igreja, ou não vai ter relacionamento entre nós, que eu moro muito longe daqui. É muito romântico você ficar mandando um WhatsApp para um cara que mora lá em Orlando, não anda com você todo dia e fica dando relatório bonito do que está acontecendo. É romântico, mas não é bíblico. O cara continuou, irmão. Quase todo domingo ele mandava um print assim, assisti você na Nations, estamos entrando no carro, vamos lá no Cláudio, Pri. Passava o domingo lá. Cara, eu cheguei no Cláudio e na Pri e falei, cara, Deus está queimando meu coração para levantar esse cara, pastor. Esse cara tem um povo, gente. Uma galera que se reúne na casa. Sabe o que aconteceu com ele? Ele começou a sair da igreja que ele fazia parte e evangelizar na rua. Daqui a pouco tinha mais gente na rua no evangelismo dele do que na igreja. O que aconteceu? O pastor ficou triste e mandou ele sumir. A musiquinha, Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares, fez mal para ele. Ô gente, eu tenho vários discípulos hoje que pela graça de Deus estão fazendo bilhões e eu ainda só faço centenas. O êxito de um verdadeiro pai espiritual é ter filhos que vão muito mais longe do que ele. O êxito de um pastor é ter ovelhas todas mais impressionantes do que ele é. Esse é o êxito de todo pai, seu filho ir mais alto e mais longe do que você. Quando você tem o coração saudável, o espírito saudável, tudo que você deseja é que todo mundo faça muito mais do que você conseguiu. Então olha só, Jessé, ele treina Davi, mas ele não catapulta Davi para o destino. Ele prepara para o destino, mas ele não tem a segunda coisa. Por quê? Porque Deus não dá tudo para uma pessoa só. Não adianta você idolatrar um líder na igreja. Sabia que amanhã, depois, Deus vai enviar o Xandão, né? Você vai continuar aqui? Deus me tirou da igreja que eu fundei, do país que eu estava varrendo para o Senhor, e me levou para outro. E alguém foi embora da Poema, porque ele estava mais firme no Leandro do que em Jesus. Você está pronto para o dia que Deus vai enviar a Xande e a Marcela? Leandro, sério que vai acontecer isso? E você vai ficar no lugar dele. Porque na Poema a gente não manda o Timóteo se lascar, a gente deixa ele com o melhor e a gente vai se lascar de novo para receber uma poda. Poema é assim, irmão. Não é uma igreja gostosa não, eu prefiro outras. Outras são bem melhores. A segunda paternidade de Samuel me dá honra que não mereço, me dá o start, me lança. O clímax é um tempo curto, o seu mover é apostólico profético. Gente, ninguém anda meia hora de montanha-russa. Tem uma montanha-russa lá na minha cidade. Quando eu estou com enxaqueca eu vou lá, coloca tudo no lugar. Quando eu estou com enxaqueca, meu centro de gravidade fica meio torto. Eu vou rapidinho no Velocicoaster, gente, ela dá umas viradas, faz uns bagulho muito louco assim, faço alinhamento, cambagem, balanceamento, eu volto normal daquele lugar. Mas cara, dura 1 minuto e 20 segundos. Por que você acha que não dura meia hora uma montanha russa? O seu BPM vai fazer o seu coração parar. Quer que eu te diga uma coisa? Os maiores momentos que você já viveu com o Espírito Santo durou pouco tempo. A maior parte do tempo aquilo não está acontecendo com você. Então não fique escutando gente que fala, eu vivo bêbado do Espírito Santo. Papo furado. Papo furadaço. Cara, eu vivo às vezes dias e meses atrás de um toque fresco de Deus. Quando vem o toque, é isso. Quanto tempo durou aquela ordenação que vocês receberam ontem? Poucos minutos. Alguns de vocês já saíram e falaram, nossa Deus, parece que eu nem fui ordenado. Olha que furou o pneu do carro na porta do evento. Ninguém disse que você vai ter imunidade parlamentar. Você não virou ministro do STF? Você está no chamado errado, filho. Você não é aquele Xandão, você é esse Xandão. A coisa aqui é feia, irmão. Vamos lá.
Samuel pegou o chifre, o azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Cara, ele não foi ungido com um vaso de barro. Saul foi. Fala de uma unção nobre, uma unção de um nível mais alto. Ele foi ungido com um chifre. Fala de uma unção selvagem. Fala de uma unção disruptiva. Não é uma unção indoor, é outdoor. Não é uma unção de ser igreja aqui dentro de domingo. É uma unção de ser igreja onde quer que você esteja, ser usado poderosamente por Deus. Agora, gente, o que queremos? Às vezes o que queremos não é o que vamos receber. Nós queremos a riqueza. Quem derrubar o gigante recebe riqueza e está isento de imposto. Você acha que Davi era brasileiro ou não? Quando falaram que tinha um gigante, que quem matasse ele ia ficar rico, não ia pagar imposto, ia ganhar a filha do rei. Das três coisas, Davi se apegou a qual? Não vai pagar imposto. Que coisa maravilhosa para nós brasileiros. Imagina, uma batalha, não pago mais imposto. Gente, eu ia estar bem. Estou bitributando agora, tem que pagar em 2 países. É horrível isso. Gente, presta atenção. Davi queria agora, que ele recebeu o poder, reinar só. Mas de repente ele tem que matar o gigante. E se o pai dele não tivesse esquecido ele atrás das malhadas, ele não tivesse matado o urso e o leão, ele não ia ter agora a aptidão, a prontidão, o treinamento para derrubar o Golias. O Golias te deixa famoso, mas o leão e o urso te treinam. É muitos anos sendo treinado para fazer uma coisa lá na frente que vai te catapultar, mas você tem maestria naquilo que Deus te chamou. Presta atenção, alguns falam, eu não sei porque eu passei tanta luta. Eu tenho uma mensagem que responde isso para você. Está no YouTube chamado Por que Tanta Luta? Presta atenção. Um dia eu estava na Bethel em Redding, Califórnia. Estava num evento chamado Open Heavens 2016. Eu estava lá sentado, a glória de Deus sendo derramada naquela igreja. De repente eu falei para o Espírito Santo assim: um demônio acaba com uma pessoa. Por que o Senhor deixou principados me pegar e pegar a Érica? Ô gente, a Érica já pulou do carro com o carro andando. Eu também, a gente já puxou o freio de mão do carro, virou numa grande avenida, eu saí batendo nela, ela batendo em mim. Ela tentou suicídio por 11 anos. Eu tentei me matar 3 vezes no dia do meu aniversário de 20 anos. Por que tanta luta? Porque a gente não ia ser pessoas que vão no culto domingo e voltam embora para casa. A nossa resposta tinha a ver com um ministério chamado Poema. Tudo isso ia ser travado por um demônio qualquer. Precisava de demônios mais potentes. Será que você não entendeu ainda que o tanto de luta que você passa se equipara ao tanto ainda maior que Deus irá usar a sua vida? Se você fosse normal, suas lutas eram normais. Se você fosse fraquinho, suas lutas eram fraquinhas. Mas porque Deus te chamou para algo muito maior do que você pode imaginar, a luta parece muito maior do que você pode suportar. Vamos lá, alguém, gente. Gente, o irmão mais velho de Davi, quando Davi está chegando para derrubar o gigante, o irmão mais velho dele, o Lucas Barreto, disse assim, 1 Samuel 17, 28: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas suas ridículas no deserto? Gente, mesmo ungido, sua família vai te tratar como irmão. Mesmo sendo reconhecido, sua família vai te tratar como filho, marido, esposa. Tem cara que quer exigir honra dentro de casa que Deus deu para ele viver no ministério. Imagina a Érica, o apóstolo Leandro. Nem vocês têm que me chamar assim, imagina a Érica. Tem dia que eu chego das nações, irmão, Deus me usou um montão. Chego em casa assim, meu Deus, quase flutuando. O Mumu grita do banheiro: pai, fiz cocô. Parece uma voz do inimigo.
Acabei de chegar do Brasil, tô querendo dizer pra Érica, pessoas foram curadas, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Aí a Érica tá meio deitada, assim, meio cansada, ela fala: vai lá limpar o seu filho, ô ministro das nações. Não me ache nojento por isso, às vezes você vai limpar, erra o lencinho, se suja. Irmão, o ato daquele excremento de outras pessoas tocar em você, já disse para você quem você é. Você vai lá, lava a mão, você fala: Deus, que humilhação, mano. A gente serve as nações, custava ter uma babá para limpar a bunda desse cara aqui. Aí a gente volta assim para a sala, Érica, fala o que você estava falando. Ah, amor, fala nada, vamos tomar um café. Acabou, velho. É entrar em casa, desmonta o apóstolo. Vamos lá, gente, você podia ser budista. Era uma religião muito mais gostosa que a nossa, muito mais bonita, muito mais confortável. A nossa desmantela a nossa vida. Agora, gente, presta atenção, o terceiro passo da vida de um homem que vai reinar. Não, já falamos do batismo nas águas, batismo com fogo, com o Espírito Santo, e agora o batismo com fogo. Não é a mesma coisa, Leandro? Não é. Alguns irmãos causam um equívoco de achar que o batismo com o Espírito Santo é o com fogo. Não é. Batismo com fogo é aquele que queima a sua palha. Você já está pronto, você já é o trigo, mas ainda tem palha. Para o trigo ser plantado e crescer só trigo, você tem que queimar a palha e sobrar só ele. O batismo com fogo é o fogo do inferno que nós não desejamos e está nos purificando nesse momento. Refiner's fire, o fogo refinador. Quando aumenta as provas, quando aumenta a confusão, quando aumenta a batalha, Deus está aumentando o fogo da fornalha. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego ia ser jogado para dentro da fornalha, a Bíblia diz: aumentaram 7 vezes o calor da fornalha, e quando eles saíram, a Bíblia diz: não havia cheiro de fumaça nele, e aquele fogo queimou apenas as amarras. Ainda existem amarras em nós, que serão queimadas pelo batismo com fogo. Daqui a pouco você já está líder, daqui a pouco você já sabe quem você é, daqui a pouco você já está sendo usado por Deus, mas ainda tem umas amarrazinhas, tem um pecadinho que pulou o muro junto com você, tem coisa que Deus libertou instantaneamente, da droga Deus me tirou assim, mas teve coisa que foi comigo e ainda me amarrava. Então o batismo com fogo, ele não vai te matar, parece que vai matar. A hora que você olha a fornalha, você fala: Sadraque, Mesaque. Os caras falam: Abednego, fala nego. Aí fala: então, mano, é nóis, hein? Se vemos lá na glória. Jogaram os caras lá dentro, do nada. O quarto homem estava lá dentro da fornalha caminhando com ele. Tem gente que quer ver o quarto homem, mas não quer entrar na fornalha. Você é muito fofo, irmão. Você quer que Jesus apareça para fazer um cafuné em você. É mais fácil o diabo aparecer e fazer isso para te conquistar do que Jesus ir lá. Jesus é um pouco estranho, gente. A paternidade de Saul representa o batismo com fogo. 1 Samuel 24:11. Palavras de Davi: olha, meu pai, olha para esse pedaço de pano na minha mão. Cortei da ponta do seu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de te fazer mal, ou de rebelar-me contra ti. Não te fiz mal algum, embora esteja à minha procura para tirar minha vida. Saul começa a ficar endemoniado. Quando Davi tocava louvores, o espírito se aquietava em Saul. Davi parava, o espírito voltava em Saul. Quantos de nós tem caminhado as nações tocando harpa para demônios se acalmar, em ministérios que não tem caminhado com o Senhor? Deus não chamou a gente para isso, para vender o nosso óleo no final de semana, não. Deus nos chamou para estabelecer igreja e cultura onde quer que a gente vá, caminhar em lugares de aliança. Foi isso que Deus nos chamou para fazer. Davi tocava um pouquinho, Saul se acalmava. Um dos dias que Saul não se acalmou, ele pegou e lançou uma estaca lá para atravessar Davi na parede. Davi, a partir desse dia, começa a correr, começa a fugir. Saul entra numa caverna, vai usar o banheiro. Davi vai lá, corta um pedaço da gola do vestido do cara, e aparece
na frente da outra montanha. Quando Saul sai do banheiro, Davi está lá, ó, acabei de entrar lá na onde você estava, cortei a sua gola, isso aqui é só para te dizer, meu pai, por que você está me perseguindo? Ei, começa a chamar de destino as situações mais adversas que levantas contra a sua vida. Reconhece os homens que estão te batizando com fogo, como o pai do fogo que Deus levantou para te batizar. Nas minhas 6 separações da Érica, 6 separações em 7 anos, vou me casar com ela de novo agora quarta-feira, bodas de prata, graças a Deus. Dessa vez a gente não separou, é bodas mesmo. Os irmãos aí inventaram de última hora uma bodas, eu estou indo para lá e eu não sei nem direito o que está acontecendo, mas eu vou casar. Presta atenção. Eu me lembro que eu estava já em lugares na rua, a Érica passava, buzinava para mim com um monte de mulher indo para balada. Eu dava tchau para ela, alguém falava, quem que é essa? Eu falava, é minha ex e futura esposa. Os caras falavam, o que é isso? Não, ela não está comigo porque ela não quer, mas ela é a mulher que Deus tem para mim. Érica foi um grande batismo de fogo nesse tempo para a minha vida. E sabe como eu chamava ela? Meu amor, minha esposa. Teve um dia que eu falei, cara, se Deus é o oleiro, Ele tem 2 mãos, o nome dessa mão é Érica. Porque como Deus me amassava através da vida dela, me moía, cara, e eu nunca conseguia sentir ira e raiva dela, porque eu sabia que Deus ia fazer uma obra. O nome disso é batismo com fogo. Isso não é para qualquer crente, porque quando começa a luta, ele separa, divorcia. Quando começa a luta, não fala mais com o pai, não fala mais com a mãe, não fala mais com os irmãos, não fala mais com os perseguidores. Como é que Davi chamou ele? Meu pai, olhe para esse pedaço de pano, essa é a prova de que eu podia te matar, mas não te matei. Vamos lá, alguém, gente, você ainda está feliz? Essa mensagem é do pastor Cláudio, até aqui. Eu vi ele pregando um dia, falei, meu Deus, essa mensagem é muito poderosa. Guardei ela no coração e fui fazendo ela crescer. Isso é mais uma coisa para te dizer que nada aqui é nosso. Para começar, está tudo na Bíblia, então é de Deus. E depois a gente prega, organiza e entrega do jeito que a gente é. Marcos fez de um jeito, Lucas de outro jeito, Mateus de outro, João de outro ainda. Era 4 óticas do mesmo acontecimento. Evangelho segundo. Essa pregação é segundo minha ótica, mas você pode aplicá-la na sua vida segundo a sua ótica, porque o importante aqui não é quem prega, mas é a palavra que está sendo pregada, ela é do Senhor. 13 anos Davi ficou ganhando maturidade. No tempo do fogo temos que fugir. Maturidade é permanecer no meio da dificuldade. Davi acaba o processo dele de luta e fogo aos 30 anos de idade. Jesus aparece com 30 anos para cumprir o seu ministério. Dos 12 anos de Jesus aos 30, ele desapareceu. Foram 18 anos de processo. Todo mundo quer ter o ministério de Jesus dos 30 ao 33, mas do 0 ao 30 a galera finge que não existiu. Imagina aos 12 anos você se manifestar e todo mundo vê, meu Deus, é ele. E seu pai com a sua mãe aparecer lá te repreender, para de sumir de nós, menino, não foge mais da gente. Olha aqui, imagina, Maria, Jesus, você não me faça. Alguém deve ter achado que é blasfêmia isso, mas se você conhece uma mãe, e uma mãe daquela época, José deve ter falado, oh, minha Nossa Senhora, para com isso. Desculpa. Foi nesse dia que nasceu. Ô amor, para com isso, não baixa no menino. Vai, Jesus, você não me... Jesus nunca mais pregou, irmão. 18 anos, Jesus, ó. Não, vocês não conhecem minha mãe.
José some da história, você viu? Você percebeu? Eu acredito que ele morreu. Tomara que tenha morrido, porque ele podia também ter abandonado, mas a verdade é que José desaparece. Depois do episódio de 12 anos, você não vê mais José lá. Agora olha só, tanto Davi começa seu ministério com 30, quanto Jesus começa seu ministério com 30. E 30, gente, é um número básico, basiquinho, que representa a maturidade. Cara, outro dia eu vi uns meninos de 20 anos querendo ser mestre das escrituras. Cara, não dá para ser, porque tem que estudar uns 20 anos para ser mestre das escrituras. Então na verdade eles são tradutor de rodapé de Bíblia de estudo. É só falar o que leu na Bíblia de estudo que parece que é mestre, mas não dá tempo de você ter 20 anos de idade, a não ser que você aprendeu a ler com 7 anos e ficou lendo a Bíblia daquele dia até o dia que você virou mestre, aí pode ser que dê. Me parece, sabe, que a gente tem uma pressa de ser usado que Deus não teve nem com o seu filho. Agora o 30 não é a idade que começa, pelo amor de Deus, mas representa a maturidade. Agora, gente, além do batismo nas águas, promovido por Jessé, batismo com o Espírito, promovido por Samuel, e batismo com fogo, promovido por Saul, você precisa de pelo menos mais uns 3 passos. Você vai precisar muito nessa caminhada de um Jonatas, um cara que deveria herdar o seu lugar, mas reconheceu que o seu lugar é dado por Deus, ele abandona o dele para catapultar você para o seu. Jonatas é o cara que é amigo seu acima de tudo. Quem é Jonatas? O herdeiro direto do rei Davi, do rei Saul. E o que ele escolhe? Não concorrer com o rei Davi. Ele olhou para Davi e falou: cara, eu reconheço o seu chamado, e eu vou trabalhar para ele. Todo mundo que está aqui precisa orar e falar: Deus, cadê meus Jonatas? Eu já tive amigos, gente, que me amaram mais do que eu em certos momentos. Eu já tive amigos que me amaram com o amor de Jesus impressionante. Amigos que se dedicaram a mim, a minha vida, meu chamado. Cara, eu tive amigos que acreditaram mais no meu chamado do que no deles, e eles hoje são chamados como eu, mas eles gastaram o tempo investindo no meu e não no deles. Gente, eu me lembro o dia que o Ladentinho falou para mim, já estava há anos comigo: Deus nunca me falou que eu sou um, Deus só me falou para eu te dar suporte. Quantos homens hoje em dia você acha que tem a ousadia de entender e de verbalizar e de permanecer nesse lugar? Quantos conselhos você acha que ele não recebeu quando eu fui embora? Você faz tudo, Lê não está mais nem aqui, pega tudo para você. Absalão fez isso com Davi, o próprio filho fez isso com o pai, ficava na porta do reino. Alguns líderes, o que? O Xandão era muito mais incrível quando a igreja era menor, né, irmão? Mas fala comigo que eu te ajudo. Uma tentativa de ganhar para si a liderança que Deus nunca te deu. Olha o contrário de Absalão, é Jonatas: Davi, eu te amo. Os LGBT falam que essa é a história de homossexualidade da Bíblia, para você ver o nível de amor que Jonatas teve por Davi, mas não é. Presta atenção. Mas quando você está bem confortável com Jonatas, né? Batizado nas águas, no Espírito Santo, batizado no fogo, andando com o seu Jonatas, você fala: agora sim, agora está tudo pronto. Aí um dia você decide que você é grande. Davi foi humilde e manso enquanto acordou 5 horas da manhã. Um dia ele acordou meio-dia, olhou nos WhatsApp um dia antes, mandou um recado em cada grupo: galera, amanhã vai ter bastante guerra, vocês batalham lá, nossos exércitos têm as últimas tecnologias, drone e tudo. Eu sei que a batalha está ganha, eu vou dar uma dormida pela primeira vez até um pouquinho mais tarde, que eu estou um pouco cansado. Enquanto Davi foi um servinho que cuidou das ovelhinhas 5 horas da manhã, ele não errou. O dia que ele falou: agora sim, agora eu estou um pouco cansado, não vou no culto dessa manhã, eu vou mais tarde, tem bastante líder lá para fazer o culto para mim. Ele acorda meio-dia, saiu no terraço, deu uma olhada, uma mulher tomando banho. Como é que uma mulher toma banho e dá para ver do terraço ela pelada? Uma coisa muito estranha. Acho que ela mandou um nudes para ele. Aí ele olhou assim: quem é aquela? O parapeito dele disse assim: mulher de Urias, seu nome é Betseba. Antes de dizer o nome dela,
disse o comprometimento que ela tinha. Aquele cara já estava tentando proteger. Parapeito é esse vidro que está aí segurando vocês para não cair. Parapeito são as pessoas que ficam de costa para o nosso sucesso e de frente para nós, dizendo: cuidado, você subiu até aqui porque Deus deixou, mas não se vislumbre com aqui de cima, porque você pode cair e morrer. Foi no terraço que Davi pecou. Davi nunca pecou enquanto estava lá embaixo. Um dia eu fiz uma pergunta para Deus: Deus, terraço na Bíblia tem a ver com sucesso, tem a ver com frutificação e resultado, ou seja, terraço é seu. O que fazer para não cair do terraço? O Senhor disse: se prostra. Se estiver embaixo, se prostra. Se estiver lá em cima, se prostra. Quem está lá em cima e se prostra, não olha de cima para baixo, porque o chão do terraço te dá uma linha no horizonte, você só vê dali para cima. Se você se mantiver prostrado, você sempre está dependente, independente se você ser ultra poderoso ou extremamente simples, sempre se mantenha prostrado. E tem mais, ninguém dá uma rasteira num homem que vive prostrado. Ninguém pode te derrubar, você já está deitado. Vamos lá, alguém, gente. Aí entra a quinta pessoa que você precisa na sua vida para você reinar. Davi faz o que tem que fazer, apaga o histórico e desce. A hora que ele desce, Natan chega para ele: ô meu rei, tudo bem? Vamos tomar um Hario V60? Ou quem sabe um French Press, com uns biscoitinhos de nata? Eles sentam, pegam uma aguinha Perrier. Depois que passaram o Perrier a vida toda, pegaram o Perrier, usaram a aguinha para limpar o paladar. Tome esse grão de torra média, café do... Ele tomou que delícia. E aí, Davi, como é que tá? Alexa, toca jazz. Começou um jazz a tocar. Davi falou: cara, agora tá bom, eu tenho estado cansado. Natan olha para ele e fala: tem um homem nesse reino, tem muitas ovelhas, mas ele foi lá e tomou a única ovelhinha que o seu servo tinha e ainda o matou. O que a gente devia fazer com ele? Davi, traz ele aqui que eu mesmo mato ele, pois ele é você. Precisamos de Natan na nossa vida. Homens que, por mais que caminham com a gente, tenham aliança com a gente, não deixa de profetizar na nossa vida, qualquer que seja a profecia da parte de Deus. Você precisa de um Natan, irmão. Te aconselho o Zé Barreto, não deixe nenhum amigo sair de perto dele sem ele dar uma no meio. Eu lembro que um dia eu falei pro meu pai assim: pai, faz a minha barba, eu estou indo nos Estados Unidos, vou pregar no maior evento de brasileiros lá, numa conferência. Meu pai estava fazendo minha barba assim, com a navalha bem aqui embaixo. Falei: pai, vou pregar lá, o maior evento de brasileiros nos Estados Unidos, ora por mim, hein? Aí ele parou a navalha aqui assim, bem aqui. Rapaz, lembra que seu pai é barbeiro e cuidou de você só com corte de cabelo e barba. Seu pai nunca ganhou dinheiro de outro jeito. Você foi criado desde mamar lá no peitinho da sua mãe até hoje na barba e no cabelo. Não esquece que a sua mãe cuidou de você de fralda de pano, lavava as suas fraldas, e foi assim que você foi cuidado. Jesus pode estar te levando para lugares altos, mas mantenha o seu coração nas raízes que Deus te fez. Daí eu falei: sim, senhor. Aí ele tirou a lavar. Tá aqui, ó. Mestre Miyagi aprendeu com ele a ser gente. Marçal aprendeu com ele a ser homem. Vocês não conhecem o Zé Barreto ainda, irmão. Natan é extremamente necessário para a nossa vida. Ele não vai falar o que você quer ouvir, ele vai falar o que você precisa. Para de rejeitar pessoas que têm coragem de falar para você o que ninguém tem coragem de falar para você. Eu aprendi a amar pessoas que têm coragem de falar para mim o que ninguém tem. Quem anda atrás de bajulação é inseguro, mas quem anda atrás de confronto é alguém que quer uma construção ainda mais densa em sua própria vida.
Aprenda uma coisa que eu aprendi depois de velho. O Xande vai pregar lá na Poema Nations. A hora que ele sai eu falo: Xande, se fosse eu, o que você faria com essa igreja? O Laden vai pregar lá: se você fosse eu, o que você faria com essa igreja? Às vezes tem um casal de pastores congregando na minha igreja, eu chamo eles para almoçar. Pastores, se o senhor cuidasse dessa igreja, como o senhor faria essa igreja? As pessoas normalmente travam quando eu faço essa pergunta, porque todo mundo tem uma opinião sobre o que o pastor deveria fazer, mas o pastor nunca pergunta para ninguém o que ele deveria fazer. Então, quando eu pergunto, a maioria já faz assim: meu Deus, pastor, a igreja é maravilhosa, é uma benção. Eu falo: sei. Sempre quando a gente não pergunta, vocês falam que ela podia melhorar. Na hora que a gente pergunta, você não fala qual é a melhoria? Daí, não, então tá bom, vou falar uma coisinha. Não é porque você está dando certo que alguém não sabe uma coisa que possa melhorar absurdamente a sua vida. Você precisa de um Natan na sua vida. E para finalizar, parece que você já é completo, né? Quem é você? Batizado nas águas, há muitos anos, com o Espírito Santo, de maneira sobrenatural. Pelo fogo de Deus, então, eu permaneci. Já veio o câncer, nós vencemos. Já veio luta e nós vencemos. Já veio acusação e nós vencemos. Eu tenho Jonas, eu tenho amigos que me amam e dariam sua vida na minha vida. Eu tenho Natan, que sempre me deixa ligeiro com aquilo que Deus está fazendo. Acho que não falta mais nada para mim. Sabe o que eu vou fazer? Vou buscar a Arca da Aliança e vou trazer ela aqui, porque nós precisamos agora só de um avivamento. Está tudo pronto. Na vinda, Uzá e Aiô comete um erro. A arca vai cair do carretão. Uzá põe a mão e morre. Você está numa altura da vida que você é um sucesso, e de repente uma catástrofe acontece, você não tem nada a ver com ela, mas você é o responsável. Não pode dizer foi uma ovelha que fez. Foi um encarregado lá da minha empresa que fez. Não, foi você. Se tem uma coisa acontecendo dentro da sua família e está errado, foi o seu filhinho mais novo que fez, você é o responsável. Se está acontecendo uma coisa na sua empresa e foi um vendedor que fez, você é o responsável, o CNPJ é seu. Se aconteceu uma coisa de ruim nessa igreja, é o Xande que é o responsável, e se o Xande não der conta, eu sou o responsável. E a gente tende a jogar no outro, desde Adão e Eva: não, foi a mulher que me desse, não, foi a serpente que você deixou entrar aqui, falou para você ver de você, não falo. Só desculpas, quem dá desculpa não dá um jeito. Uzá morre, o avivamento para. Na hora que para, Davi fala assim: como assim, mano? A vida toda eu ministro Deus, carrego a presença de Deus, agora que eu quero trazer a presença de Deus. Eu acho que ele entrou numa crise e ia até brigar com Deus. Deus, eu quero te levar para o meio do seu povo, para a gente celebrar você todos os dias. Você não quer ir? A Bíblia diz que Davi, tão indignado, foi descobrir o que os sacerdotes já não faziam direito mais. Ou seja, uma fome que não tem a ver com o seu encargo, mas não é, você não quer limites, você no Espírito Santo quer ser ilimitado. Davi descobriu que somente um coatita, zeloso, que carregasse a arca no ombro poderia levar a arca até lá. Ele volta e prega para os caras. Eu vejo o pastor olhando para mim, querendo uma solução para a sua igreja, e ele não sabe a resposta. Mas quem não sabe a resposta não merece consertar nada. Tudo que você precisa saber é como cuidar da sua vida, como cuidar do seu chamado. Pare de olhar na vida dos outros e comece a cuidar melhor da sua vida. Se você consultar Deus, não é possível que você saiba só o elementar. Ele vai te dar medidas recalcadas, sacudidas e transbordantes, porque o Espírito Santo é uma fonte inesgotável de conhecimento. Aleluia, está feliz ainda? Nessa hora você precisa de um homem mais ungido que você. Obed-Edom abre a porta da casa dele: oi gente, o que está rolando? Caos, velho. Uzá morto, Aiô lá desanimado. O pai dele então devia estar muito desanimado, porque é um sacerdote que ensina os filhos a se divertir com a arca e não a ter zelo com ela. Tem gente se divertindo com os ministérios ao invés de ter zelo com eles. Diversos pastores para lá e para cá, diversos missionários para lá e para cá, se divertindo com as coisas do Senhor ao invés de ter zelo com as coisas do Senhor. Isso vai custar caro, isso vai custar a vida de alguém alguma hora. Custa normalmente a vida de um filho, custa normalmente um casamento. Então Obed-Edom abre a porta da casa dele: ô gente, o que está acontecendo? Cara, olha só, Uzá morreu, a gente queria levar. Não, guarda a arca aqui em casa.
Pode trazer aqui. Todo mundo tendo medo do juízo de Deus, aparece um cara que tem intimidade com as coisas de Deus. Não, traz aqui. Aí alguém perguntou: o que tem acontecido com Obed-Edom? Porque se morreu Uzá, eu acho que fulminaram, a casa dele deve ter derretido, entrado para dentro da terra. A Bíblia diz: e a casa de Obed-Edom estava prosperando mais e mais, dia após dia. Enquanto alguém despreza a presença de Deus, aquele que tem zelo por ela vai ser abençoado cada vez mais. Se a presença de Deus tem trazido juízo para uns, para outros, Ele traz vitória e traz bênção, porque quem tem intimidade com Deus, a presença de Deus só abençoa, só traz crescimento, só traz vigor. Aí passa um tempo, Davi vai lá: ô Obed, ele saiu lá, desculpa aí, eu não estou conseguindo falar português, mas como é que fala esse português mesmo? Mano, o que está acontecendo aí? Não, Jeová mora na minha casa, Deus mora na minha casa. Chegará um tempo em que as igrejas de Uzá e Aiô não vão ter contribuído com os desigrejados, mas vão ter contribuído com o êxodo de pessoas saindo da igreja, não porque se desviaram, saíram para guardar a fé, e eles vão começar a congregar mais em sua própria casa do que na igreja, porque em muitas casas está sendo mais igreja de Deus do que muita igreja de Deus que não está sendo mais igreja de Deus. 2 Samuel 6:1, e disse ao rei Davi: Senhor, tenha abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando que você vai reinar? Pergunta para mim: Leandro, quando eu vou reinar? 1, 2, 3 e... Provavelmente quando você passa pelas águas, pelo Espírito, pelo fogo. Quando você é desenvolvido pelo corpo de Cristo, tem bons amigos, tem bons profetas, e tem homens mais ungidos que você, conseguindo acessar a intimidade que você não acessa, e trazendo bênção para a sua vida. Provavelmente quando essa complexidade toda fizer parte da sua vida, não vai ser um homem, não vai ser 2, não vai ser 3, não vai ser 4, não é a paternidade espiritual de Leandro Barreto que vai mudar a sua vida. Quando o corpo de Cristo tocar a sua vida, quando chega um e te abençoa, mais um e te abençoa, quando você é tão complexo no sentido de relações, não anda sozinho, você não faz parte de um culto de domingo, quando você tem um pai que te treina, um pai que derrama um óleo, um pai que coloca fogo em você, quando vem um Jonathan, um Natan, um Obed-Edom, você não está entendendo, você aprendeu a reinar. Quando que você vai reinar? Quando você aprender. E como que você aprende? Por meio das lutas, das batalhas, dos relacionamentos, das vitórias, das palavras proféticas, dos desafios, dos tombos, de alguém que te levanta pela mão. Eu podia aumentar essa complexidade aqui e quase beirar o infinito das possibilidades, mas você já entendeu, não é só um pedacinho. E outra, se você é cristão mesmo, nem tudo que é ruim para você. Se você é cristão mesmo, nem todo resultado é realmente fruto. Se você é cristão mesmo, não é porque está dando certo que é de Deus, e não é porque está dando errado que não é de Deus. Mas também não tenha medo da hora que vai dar tudo certo, porque Deus também abençoa. Então não limite o Senhor: se fizer isso eu vou entender. Não, tem muito mais coisa. Então Davi, ainda no meio disso, ele tinha qual coração? Olha o coração é que definia quem vai reinar. Assim que Natan fala para ele: você pecou, sabe o que ele fez? Se prostrou e jejuou, e ele falou: devolve para mim a alegria da salvação. Se não tem alegria da salvação em você, você não vai reinar. Irmão, a alegria da salvação tem que estar num nível em você que se um ladrão chegar e falar: vou te matar, você vai responder para ele: mano, não faz isso. Só que eu vou dizer mais: se você fizer, não vai dar ruim, porque eu já dei bom já. Jesus já chegou antes de você, e a alegria da salvação eu tenho uma certeza: se eu morrer eu já estou na glória. Então de repente, se é o ladrão maranata, eu não estou sabendo.
cara já vai, se o cara é desviado, irmão, ele já vai estar desesperado essa hora. Me devolve a alegria da salvação, um coração reto, um espírito inclinado a obedecer. Quando ele sai da casa de Obed-edom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sétimo ele sacrificava, sétimo passo. A cada 7 passos sacrificava um boi. Davi gastou milhões de dólares fazendo esse sacrifício para a arca chegar em Jerusalém. Quando ele está ali prostrado pedindo perdão do seu adultério, ele diz assim: eu sei que não ama sacrifícios, porque se amasse, eu os faria. Quem é ele, irmão? O homem mais ensanguentado de sacrifícios da Bíblia. Ninguém fez mais sacrifícios para Deus na Bíblia do que o rei Davi. Pensa num homem que ofertava, sacrificava e amava a Deus. Ele disse: Deus, se você amasse sacrifício, eu faria tudo de novo. Você sabe quem eu sou. Mas eu aprendi uma coisa ao longo da minha caminhada: você não resiste, Deus, um coração quebrado e contrito. E é isso que eu tenho para te oferecer hoje. E para eu orar para você, tem 2 maneiras, pelo menos, de ter coração quebrantado e contrito. Ou você acabou de arrebentar a sua vida porque você errou, ou você está sendo perseguido injustamente. Eu prefiro ter o segundo coração. Mas vou te dizer, é mais fácil ter o primeiro. É mais fácil você topar ser quebrantado porque você errou, do que você aceitar o batismo com fogo. Quando alguém começa a te perseguir, te caluniar, falar mentira contra você, a acabar com a sua vida, você tende a se defender e não a ficar feliz. Esses dias em Orlando a gente foi tão perseguido, a gente foi tão moído lá em 1 ano e meio, a gente foi arrebentado. Eu e a Érica, eu falei: Érica, nós não estamos nos Estados Unidos, nós estamos nos Cravos Unidos, porque eu não aguento mais sofrer. Aí um dia começou a galera a falar mentira sobre a gente, era o que faltava. Nesse dia eu falei: amor, vamos no melhor restaurante que existe. Gente, tudo que eu tinha na minha conta era $500, eu fui lá e gastei $520 no restaurante. A Érica: por que você está fazendo isso? Eu falei: porque tem uma parte da Bíblia que a gente não aprendeu a cumprir. Ela falou: qual? Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem injustamente por causa de mim. Exultai-vos de alegria, que grande é o vosso galardão no reino dos céus. Eu fui no melhor restaurante que tinha, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha, e eu falei: vamos celebrar, vamos brindar. Ela brindar o quê? O imbrindável. Nós estamos ficando maduros, estamos começando a gostar de perseguição. A gente não é mais uns crentinhos babaca. Lembra que eu brigava com vocês, ser comigo, porque um não gostou do que o outro fez? Olha onde a gente foi parar. Pessoas que andaram com a gente estão falando mentira a nosso respeito, denegrindo nossa vida e ministério, e isso porque a gente está sendo fiel a Jesus. Amor, só falta isso para nós. Vamos brindar a perseguição. Voltamos para casa como alguém que tinha conquistado um prêmio, mas a gente tinha perdido amigos. Quando você vai reinar? Quando a maior parte das coisas que você já leu estiver viva e latente dentro do seu coração. Não é sobre conhecimento, é sobre prática, é sobre andar em fé, é sobre andar na palavra. Fecha os teus olhos para parecer que está acabando. Põe a mão no seu coração. Deus, obrigado porque nem essa mensagem é de um homem só. O Senhor deu para o Cláudio, o acréscimo o Senhor me deu. Larissa já pregou em São Paulo, Érica já pregou em alguns lugares. Ninguém mais sabe quem é o dono, é uma família que ouviu isso. Mas na verdade provavelmente alguém já leu, porque está lá atrás e vem de anos. Nos faz morrer para que a gente possa reinar, nos faz morrer para que só o Senhor viva. Se alguém aqui foi batizado só nas águas, batiza também no Espírito Santo. Se alguém foi batizado só no Espírito Santo, batiza também nas águas. Se alguém foi batizado nas águas e no Espírito, batiza também no fogo. Se alguém só ama ter um Jonas, dá para ele também um Natan e um Obed-edom.
Se alguém tem o costume de fazer sacrifícios, estabelecer exércitos, travar batalhas, dê também para eles um coração quebrantado, contrito, um coração reto e um espírito inclinado a obedecer. Por favor, Pai, neste dia, faz de nós homens e mulheres completos na sua obra, faz de nós homens completos e extraordinários na presença do Teu Santo Espírito. O que falta em mim, Senhor? O que falta em nós? O que falta em alguém que está aqui hoje? Completa isso, complementa isso, libera uma nova medida. Deus, onde estão nossos Jonatas? Onde estão nossos Obed-edoms? Onde estão nossos Davis? Onde estão nossos Saús? Onde estão nossos Samuéis? Onde estão nossos Jessés? Por favor, Deus, levanta esses homens na nossa vida. Levanta homens que nos trazem humildade, fé, mansidão. Levanta homens para caminhar com a gente. Não nos permita andar sozinho. Quem anda sozinho, Deus, é orgulhoso. Mas quem tem muitas vozes verdadeiras sobre si são homens humildes e mansos. Não nos permita ter qualquer voz, mas dá em nós a voz das vozes, a voz do Espírito, a voz do Pai, a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus. Obrigado pela Poema, obrigado pela Poema Curitiba, obrigado pelo Fire do Sul, obrigado por Xande e Marcela e toda a equipe que tem com zelo e devoção feito igreja de verdade aqui em Curitiba. Obrigado, Senhor, por Cláudio e Pri que estão aqui, pela igreja de Caxias do Sul. Obrigado, Senhor, por Dealine que está aqui, Tião e Fabienne, Senhor Jesus, pela igreja de Caçapava, pela igreja de Taubaté. Obrigado por José e Cida. Obrigado, Senhor Jesus, por cada pessoa que está aqui, por Manu e sua família. Obrigado por cada líder que está aqui, por cada um que sabe que tem um chamado extraordinário e ainda está sentado aí. Deus não te esqueceu, Ele só está te fazendo, Ele só está te preparando. Seja zeloso atrás das malhadas. A vitória de Davi não foi derrubar o gigante, a vitória de Davi foi ter um Jessé na sua vida, que colocou ele no treinamento certo, na hora certa. Ele cresceu para baixo antes de crescer para cima, ele cresceu morrendo antes de crescer vivendo. É um dia especial em que o Senhor está falando por meio dos seus oráculos, por meio do seu poder, por meio da sua palavra. Se você não entendeu alguma coisa que Deus disse aqui, pede para Ele te falar mais profundamente, pede para Ele causar mais profundamente uma ruptura no seu coração, porque você foi escolhido, porque você foi chamado, porque você é filho escolhido de Deus e Ele quer te transbordar, Ele quer te transformar. Vamos lá, igreja.